Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional. Estou aqui para dar continuidade no projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Joga na tela, por favor. Nessa aula, nós vamos comentar o informativo do Supremo de número 930. Estou de volta com vocês e registrando para aqueles amigos que ainda não conhecem esse projeto, que estão chegando agora, semanalmente eu disponibilizo uma aula comentando o informativo semanal do Supremo. Você que está chegando aqui na aula do 930, saiba que já existe uma aula disponibilizada para cada um dos informativos de 2019 e tem também uma retrospectiva dos informativos de 2018 e uma retrospectiva dos informativos de 2017. Então, se você não está antenado com tudo que o Supremo vem julgou de mais importante em 2018 e 2017, não deixe de se atualizar participando do projeto. Como é que você faz para assistir às aulas anteriores? Gente, vocês vão no meu site pessoal, joga na tela, ó. Lá no meu site pessoal, que é o rafaelbarreto.com.br, estou de volta, e lá vocês vão encontrar no menu informativos do STF. Vão pegar lá a retrospectiva de 2018, a de 2017 e os de 2019, vão ver as aulas semanais, contendo aí os comentários para cada informativo. Gente, vamos pegar o informativo, joga ele na tela. Informativo 930. Informativo bem pequeno, considerando a quantidade de julgados, mas que tem um julgamento aqui plenário que iniciou, que certamente vai ser um dos mais importantes do ano de 2019. Homofobia e omissão legislativa. O plenário iniciou um julgamento conjunto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e de mandado de injunção ajuizados em face de alegada omissão legislativa do Congresso Nacional em editar lei que criminalize os atos de homofobia e transfobia. O partido político autor da ação sustenta a existência de uma inércia legislativa atribuída ao Congresso Nacional que estaria frustrando a tramitação e apreciação de proposições legislativas apresentadas com o objetivo de incriminar todas as formas de homofobia e transfobia, de modo a dispensar uma efetiva proteção jurídico-social aos integrantes da comunidade LGBT. O impetrante do mandado de injunção aponta a mora do Congresso no sentido de proceder à criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia. Em preliminar, o plenário rejeitou o pedido formulado na ação direta no sentido de ser fixada a responsabilidade civil do Estado em face da alegada omissão legislativa. A Corte entendeu não ser possível, em processo de controle concentrado, a formulação de pedido de índole condenatória fundada em alegada responsabilidade civil. Registrou que em ações constitucionais de perfil objetivo não se discutem situações individuais ou interesses subjetivos, portanto, é inviável a concessão de tutela de índole ressarcitória requerida com o objetivo de reparar danos morais ou patrimoniais sofridos por terceiro, pois a finalidade é uma só, que é a tutela objetiva da ordem constitucional, sem qualquer vinculação a situações jurídicas de caráter individual de natureza concreta. Em seguida, após a leitura do voto do ministro Celso de Mello, o julgamento foi suspenso. Estou de volta, gente. O julgamento está em andamento. Eu vou deixar para verdadeiramente aprofundar o enfrentamento do tema ou dos temas quando houver a conclusão do julgamento. Mas eu já vou trazer para vocês aqui alguns aspectos para a gente já ir meditando, que são muito importantes. Tenho certeza que esse vai ser um dos mais importantes casos do ano de 2019. Quando chegar no final do ano, que eu gravar a retrospectiva de 2019, esse vai ser um dos casos de destaque. O que é que nós temos aqui? Uma ação de inconstitucionalidade por omissão, processo objetivo, e um mandado de injunção, processo subjetivo, impugnando uma alegada, uma suposta omissão do Congresso Nacional em editar uma lei que criminalize conduta de homofobia e de transfobia. Não é? De início, eu quero registrar que todo e qualquer tipo de discriminação, por qualquer que seja o motivo, é uma conduta odiosa que não tem amparo na nossa Constituição.
A nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana, impõe como objetivo fundamental do Estado promover o bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação. Então, você discriminar alguém é uma conduta que não tem nenhum amparo na Constituição. Ponto. E isso tem que ser considerado aqui como, olha, gente, algo que está fora de discussão. A gente não vai abrir para dizer que não cabe discriminar ninguém. Ponto. Agora, o que a gente vai discutir é um outro aspecto. Saber se existe, como alega o autor, uma omissão constitucional de tipificar como conduta penal a homofobia e a transfobia, que é, na verdade, gente, seria acrescentar ao tipo penal do homicídio uma qualificadora em virtude dessa discriminação de gênero ou de orientação sexual. Eu colocar como uma causa de aumento de pena para o homicídio motivo homofobia ou transfobia. Basicamente seria isso, estaria se alegando a omissão do Congresso Nacional. Um outro ponto que a gente vai colocar aqui como algo que a gente não abre para discussão, que é fato. Primeira questão, que é fato, qualquer discriminação é odiosa, não tem amparo na Constituição. Segunda questão, é inegável que ao longo dos últimos tempos, nós temos visto na sociedade brasileira casos de homofobia, de transfobia, pessoas sendo agredidas, até mesmo mortas, em virtude de terem uma orientação homoafetiva ou de serem transexuais. Isso também é uma situação de fato que não é questionada. Você não pode questionar, você dizer que não acontece agressão a alguém por ter orientação homoafetiva ou porque é transexual, é você, com todo o respeito, se você pensa diferente, é você querer fechar os olhos para uma realidade. Ponto. E isso também é uma outra premissa que a gente tem que estabelecer, beleza? Beleza. Aí surgem as ações. O Congresso Nacional está sendo omisso em tipificar essas condutas que vão trazer uma ampliação da proteção jurídica daqueles que têm orientação homossexual ou que são transexuais. O ministro Celso de Mello, ele traz um voto que, meu irmão, minha irmã, eu lhe recomendo que, se você puder, leia. Vamos jogar na tela aqui. O voto está disponível, gente. Você entra na internet, você pega o voto, o ministro Celso divulgou. Eu sei que é um voto extenso, está aqui, 155 páginas, eu sei, mas é um voto muito importante do ponto de vista do direito constitucional. Se você vai fazer concursos mais pesados, já enfrentar a prova discursiva, oral, lhe recomendo que leia o voto. Estou de volta. Não quer dizer que o voto dele é o que vai ser acolhido no Supremo, a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar o julgamento, mas o voto dele passa por vários temas relevantes do direito constitucional. E eu quero trazer para vocês aqui, a conclusão do voto dele. Joga na tela, está aqui no finalzinho. Sendo assim, em face das razões expostas, não é? Ele julga procedente nos seguintes termos: reconhece o estado de mora inconstitucional do Congresso na implementação da prestação legislativa para efeito de proteção penal aos integrantes de grupo LGBT, declara a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União, cientifica ao Congresso da omissão, e aí é que vem uma coisa bem interessante, da interpretação conforme a Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação, previstos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º, para enquadrar a homofobia e transfobia nos diversos tipos penais definidos na lei que trata de crimes de discriminação racial, né? Até que sobrevenha uma legislação autônoma editada pelo Congresso, seja por considerar-se, né, que as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo no julgamento do caso Siegfried Elanger, na medida em que tais condutas importam segregação, que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT, seja porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se aos conceitos de atos de discriminação e ofensa
a direitos e liberdades fundamentais e declarar que os efeitos da interpretação conforme que ele faz somente se aplica a partir da data em que for concluído o julgamento. Estou de volta para a gente entender. O ministro Celso reconhece a omissão inconstitucional, julga procedente, fazendo o apelo ao legislador e, de certa forma, enquadra, por assim dizer, na ideia de racismo, de discriminação, as condutas de homofobia e de transfobia. E esse voto tem levantado muitas discussões na comunidade jurídica. Eu queria trazer para a gente aqui algumas dessas discussões. E a primeira discussão que eu quero trazer aqui para vocês, gente, é a seguinte, olha só. Só cabe falar de omissão inconstitucional quando existe um dever constitucional de agir. E no caso de ser uma omissão inconstitucional de índole legislativa, eu tenho que considerar que existe um dever constitucional de legislar. Só cabe falar que a omissão é inconstitucional se o agente está obrigado pela Constituição a agir. Inclusive, nesse sentido, quando a gente pega a lei da DIN, da DC, a lei 9868 de 99, quando ela se dedica à ADO, ó, vamos jogar na tela, está aqui a lei 9868 de 99, olha o artigo 12b, a petição inicial da ADO indicará a omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar. Estou de volta. E me parece que se eu julgo procedente a ADO, é porque eu estou reconhecendo que existe um dever constitucional de legislar, tipificando como crime a homofobia e a transfobia. E aqui, sem fechar ainda o entendimento, porque como eu comentei, vamos aguardar o que vai vir na sequência do julgamento, e eu tenho meditado muito sobre o tema, mas eu partilho com vocês que eu tenho uma certa dificuldade de reconhecer que a Constituição obriga o Congresso Nacional a criar um tipo penal. Volto a dizer, é fora de debate que a discriminação é odiosa. É fora de debate que homofobia e transfobia são condutas inconstitucionais. É fora de debate, prestem atenção, que tem acontecido casos de homofobia e de transfobia. Isso tudo é fato. Agora, sendo técnico, a Constituição impõe ao Congresso o dever de tipificar essa conduta como crime, ou é uma faculdade que o Congresso tem, que dentro da sua independência e harmonia, a sua chamada liberdade de conformação temporal e material, quando entender adequado, nos termos que entender adequado, fazer essa lei. O Congresso é obrigado a tipificar essa conduta como crime? Essa é a discussão. Porque se eu entendo que não há obrigação constitucional de criar o tipo penal, não cabe julgar procedente de ação de inconstitucionalidade por omissão. Então, foi a primeira questão que eu fiquei meditando quando eu peguei o andamento da ação, porque me parece que a primeira coisa que muita gente pensou foi a violação dos direitos das pessoas que integram a comunidade LGBT e a necessidade de proteção, que eu volto a dizer a vocês, não questionem, isso é fora de discussão. Tem havido os casos, é preciso sim uma proteção, mas eu gosto de ir lá no ponto técnico. Será que o caminho adequado é esse? Será que é o judiciário? Será que existe essa obrigação constitucional de legislar? E aí eu digo a vocês que eu tenho uma certa dificuldade de enxergar, não só em relação a esse tipo não, qualquer tipo. Eu tenho uma dificuldade de enxergar que a Constituição obriga o Congresso a criar um tipo penal. É bem verdade que existe uma discussão sobre o princípio, alguns chamam de princípio, da proibição de proteção deficiente em matéria de direitos fundamentais, então não estaria surgindo uma proteção eficiente para os direitos fundamentais dos membros da comunidade LGBT, mas eu volto a dizer, eu tenho uma dificuldade de enxergar uma obrigação constitucional de legislar. Talvez a gente tenha que encontrar um outro caminho técnico, mas estou aqui, ó, aberto. O voto do ministro Celso nos leva a meditar bastante sobre o tema, e aí virão outros votos certamente também muito qualificados. Segundo ponto,
O ministro Celso, ele reconhece a omissão, quer dizer, ele entende que há uma obrigação constitucional de fazer a tipificação da conduta, e aí, na conclusão do seu julgamento, ele vai, de certa forma, pelo que a gente viu, inserir na tipificação da discriminação racial, do racismo, esse tipo de conduta. E aí, qual é a meditação que fica? Será que eu não estaria fazendo tipificação por analogia? E aí não seria analogia em malamparte? É cabível no direito penal? Eu fazer uma tipificação de tipo... A gente aprende que não há crime sem lei que defina. Eu estou definindo o tipo penal por decisão judicial, por interpretação analógica? Será que no intuito de estabelecer uma proteção que se faz necessária para a comunidade LGBT, o voto do ministro Celso não está atropelando as coisas dentro do sistema constitucional? Será que a finalidade pretendida, que é necessária, que tem amparo na Constituição, não está sendo utilizada para atropelar os meios adequados? Você já ouviu falar de tipificação penal por decisão judicial que alarga o conceito de um tipo penal já existindo, aplicação por analogia, analogia em malamparte? Então, são questões que estão sendo muito debatidas aí na comunidade jurídica, e volto a dizer, não estou com entendimento fechado, tenho meditado muito sobre esse tema, debatido com outros colegas da área penal também, esse tema, e estou aí aguardando ver os desdobramentos do julgamento. Mas numa primeira leitura, aí para eu avançar com vocês, me parece que é um pouco inadequado o Supremo tipificar a conduta da homofobia, da transfobia, por meio de uma interpretação constitucional, seja interpretação evolutiva, seja interpretação extensiva, seja ainda uma aplicação analógica. Tenho muita dificuldade de encaminhar o meu raciocínio jurídico nesse sentido, ok? Feche esse parêntese. O outro ponto da ação, vamos jogar na tela rapidinho, foi a preliminar, que implicou rejeição do pedido de fixar a responsabilidade civil do Estado por omissão. Estou de volta, realmente não cabe, gente, em processo objetivo, você buscar pretensão de cunho subjetivo, que o Estado seja obrigado a indenizar, porque não, aí é uma pretensão individual, quem quiser que entre com a sua ação própria, não é em controle concentrado que se faz esse tipo realmente de avaliação, ok? Vamos voltar para o informativo. Está aqui a primeira turma, iniciou a apreciação de mandado de seguranças, que estão discutindo a situação de serventias judiciais que tiveram provimento antes da Constituição, não é? Aqui, a turma denegou o mandado de segurança, que também debatia essa questão de provimento de serventias judiciais. Aqui eu não destaquei nada para falar com vocês. A segunda turma remeteu ao plenário discussão que questiona as espécies de prisão em face das quais cabe a audiência de custódia, se é apenas para prisão em flagrante ou se também um outro tipo de prisão enseja a realização da audiência de custódia. O tema vai aí ser decidido pelo plenário. Estou de volta com você, meu irmão, minha irmã. E aí, sobre esse informativo 930, essas são as considerações. O que é que a gente viu? Que o Supremo iniciou um dos mais importantes julgamentos do ano de 2019, né? Que é a alegação de omissão legislativa em não tipificar homofobia e transfobia. A gente destacou que o ministro Celso já encaminhou um voto profundo, muito interessante, em um sentido que tem gerado muita discussão na comunidade jurídica. Vamos aguardar. E o que é que eu quis enfatizar com vocês? Só cabe falar de omissão inconstitucional quando a Constituição impõe um dever de agir. Só existe omissão legislativa inconstitucional quando a Constituição obriga que se legisle. E aí é que tem que se fazer a avaliação, ok? Meus queridos, informativo 930 é isso. Eu queria aí convidar cada um de vocês que me assiste nesse momento a se inscrever no meu canal do YouTube, se ainda não tiver inscrito, ó, se inscreve aqui. Queria também pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com colegas que estão aí estudando, para que a gente possa levar o conhecimento adiante. E também queria pedir que você colocasse na sua agenda para a gente se encontrar de novo semana que vem, gente. Olha, semanalmente eu vou disponibilizando as aulas. O Supremo divulga informativo, eu gravo a aula, disponibilizo no meu canal do YouTube e boto bem organizado lá no meu site pessoal. Se você chegou agora,
não deixe de assistir às aulas anteriores, ok? No mais, rogo que Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês, que vocês fiquem com Deus, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!